Bom dia a todas, bem-vindas a mais um Café Hot. Espero que vocês estejam aí já tomando um cafezinho de domingo. Tô um tantinho atrasada aqui, né, para entrar na live, mas faz parte do dia a dia de quem é mãe, tem coisas corridas para ajustar um pouquinho antes. O que eu ia conversar com vocês, começar pelo menos, eu precisava deixar aqui uma explicação de como funciona a consulta online, porque muitas mulheres me perguntam e é uma resposta um tantinho longa para às vezes eu conseguir mandar pro direct. Então eu já vou deixar isso gravado e aí depois a gente pode vir para um tira dúvida da semana, que é a intenção do Café Hot de domingo. É a gente resumir tudo o que aconteceu na semana e conversar um pouco com mais facilidade, justamente com quem está acordada nesse horário, quer tirar dúvida, quer conversar. É uma forma de me aproximar de vocês que estão aí do outro lado. Bom, quando me pergunta da consulta online, tem o lado bom e o lado de uma dificuldade técnica que as pessoas precisam entender bem quando estão tentando marcar uma consulta comigo. Uma dificuldade técnica, por exemplo, exame físico. Não tem como eu aqui e a paciente em São Paulo, eu fazer um exame físico, apertar a barriga, fazer um toque, colocar um espéculo, olhar o canal vaginal. Então eu dependo de alguns exames que fiquem prontos para me nortear. Mas não é a mesma coisa de estar no presencial. Então vamos lá. Quando alguém pensa em me consultar, em consultar comigo, o que eu consigo fazer para você que pode ser que vale a pena e é onde você tem que decidir. Você vai ter que fazer todos os seus exames antes, porque para otimizar o tempo de consulta. Não posso vir do nada, conversar aqui durante 1h30, aí você ir fazer os exames, né? Você tá lá em Fortaleza e aí daqui um mês você volta a conversar comigo trazendo os exames. É injusto com você. É uma coisa que precisa ser mais fluida esse canal. Então, eu libero o pedido dos exames com antecedência, a paciente faz todos, me envia antes esses exames, porque daí eu vou disponibilizar 30, 40 minutos, enfim, um período do meu dia antes da consulta, para analisar e deixar pré-analisado todos os exames. Por que pré-analisado? Porque tem uma parte de interpretação que eu preciso da pessoa também, né? E que ela me diga algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu já deixo organizada, já tem dentro da minha cabeça início de uma montagem de quebra-cabeça. Então, você que quer uma consulta comigo, tem que entender que eu sou uma montadora de quebra-cabeça. E você vai querer a minha opinião sobre a sua vida. Qual a minha opinião a respeito de tudo que acontece com você? Então, você me manda os exames, eu analiso antes, e aí eu vou deixar já uma resposta pronta, tanto para mim quanto para vocês. Geralmente eu divido assim, tudo que eu gosto, né, tudo que tá bom, e bom, tá? Para mim não existe médio bom. Porque realmente coloca assim, bom, médio e ruim. E também isso faz com que a minha paciente tenha uma ideia do tamanho da lista do bom, do ruim e do médio. Porque tudo que está no médio e no ruim, ela vai ter que tentar trazer para o bom, para melhorar a saúde dela. Então, isso ela já consegue uma visualização. O que tá bom, o que tá ruim? Né? Assim, você colocando tudo, ó, a listinha do bom é desse tamanho, do ruim é desse, ou o contrário, a lista do bom é desse tamanho e a sua listinha do ruim é desse. Então você começa a se entender, a entender o tamanho do seu problema. Ele é pequeno, ele é grande. E dentro disso, vamos dar um exemplo assim, no exame de sangue, sei lá, pode ser que de um lado de cá, então o hemograma tá bom, exame de fígado, de rim, a funcionalidade do rim, do fígado, da tireoide, as vitaminas, enfim, a gente vai separar tudo isso. Uma média de uns 32 exames. E nesse caso eu preciso dos exames também de imagem da paciente, justamente porque eu não estou com ela na minha frente, né? Então eu preciso de ultrassom de tireoide, ultrassom de transvaginal para ver o ovário, o útero. Preciso de colposcopia com preventivo, porque eu preciso de uma foto desse colo, eu preciso de uma ideia de coloração de mucosa, precisa de um laudo, algum médico, porque o exame é isso, né? A pessoa vai lá, fez um ultrassom, o médico vai lá ou dá.
Então eu preciso do laudo, do olhar de um outro colega para eu ter uma ideia dessa mulher. Então, os de imagem também acontece da paciente ter que elaborar todos os exames. Então, vamos lá. Uma paciente que quer consultar comigo, ela tem que fazer todos os exames com antecedência e me enviar, para eu poder fazer uma pré-análise, para poder adiantar o fluir das consultas. Dentro disso, aí a gente então senta para conversar, vai demorar aí 1h30 e eu preciso de uma internet muito boa. Então, não dá para ficar com aquelas consulta que cai porque a internet de alguém tá ruim. Então, a internet, geralmente aqui em casa, que eu tenho uma internet boa, né? E também a outra pessoa eu oriento, olha, você tem que estar num lugar que a internet é ok pra gente poder fluir também. Porque senão fica tudo truncado, não escuta o que fala. Aí a pessoa tá pagando uma consulta e não tá se comunicando, porque a consulta é uma comunicação, né? Quem quiser consultar comigo, de certa forma, tá comprando a minha opinião, tá comprando a comunicação da gente poder se entender e tudo que eu posso trazer de benéfico, de ideia, de projeto, de visibilidade sobre a saúde dessa mulher. Então tá. Então dentro disso eu consigo fazer, aí dentro da consulta online, um diagnóstico que se faltar alguma coisa a gente tem que, né? Para finalizar o diagnóstico, então ficou uma suspeita de endometriose. Então agora não tinha pedido uma tomografia, alguma coisa assim, aí talvez aconteça isso. É rarésimo, porque 99% das minhas pacientes que procuram para online querem melhorar para namorar, querem melhorar a disposição, querem melhorar ânimo de vida, querem melhorar o humor, o cansaço. E isso tá muito na caixinha dos hormônios, dessas interpretações. Aí, então, eu vou conseguir elaborar para você a sua foto. Quem é você, como você está. E uma ordem do que seria um processo terapêutico. Maria, seu problema de libido é por causa disso, 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 disso e disso. Para resolver isso, você vai ter que fazer assim, 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 assim. Você vai fazer injetável, comprimido, laser, né? A ordem, porque também se sair da ordem não vai funcionar. Essa é a minha opinião. E aí é onde às vezes trunca. Trunca no sentido que eu consigo elaborar uma receita e acompanhar o uso dessa receita. Então lá no comprimido a paciente tem baixa de DEA, eu vou colocar DEA-plasterona no creme vaginal, eu vou deixar em comprimido, faço uma receita, essa receita vai para a paciente. Doutora, mas aqui na minha cidade não tem como fazer a receita. Então a gente disponibiliza a ideia de umas 3, 4 farmácias de manipulação da minha cidade que podem fazer e enviar. Então, acesso ao que vai ser tomado e passado, ela vai ter. Mas essa mulher precisa de laser vaginal. Aí, ou ela vem para Campo Grande, ou ela vai tentar achar um médico para fazer laser vaginal. Pelo menos ela sabe que tem que fazer laser. Então, para quem quer saber o que é para ser feito, vale muito a consulta online, porque eu vou dar isso mastigado, certinho para você. Doutora, aqui na minha cidade não tem como fazer injetável. Mas pelo menos você sabe que vai ter que fazer injetável. É na sua cidade? É em São Paulo? É uma cidade perto? O ruim, eu acho, é sempre quem não tem solução não sabe a ordem da solução. Doutora, eu preciso fazer implantes hormonais. Pois é, ou você vem para Campo Grande, ou você vai procurar um médico que faça implantes hormonais. Dá para a senhora prescrever para esse médico o que eu gostaria que você usasse? Até dá. Porém, aí entra uma terceira pessoa, assim, o amante no casamento. Dependendo do médico, é muito tranquilo, né? A gente possa entrar em contato. Doutor fulano, a Maria entrou em contato comigo, fez uma consulta online, não sei do que, eu fiz análise prévia e já, né, dei esse schedule de andamento para ela. Ela não consegue vir para Campo Grande para colocar os implantes hormonais, ou sugerir isso por causa disso, disso, disso. Ok, o senhor gosta da ideia, né? Uma responsabilidade, tá tudo bem pro senhor? Ok, tá, beleza.
Vou te falar de que isso só aconteceu uma vez na minha vida. E entendo o porquê. E é isso, aí o médico pode dizer assim, olha, se ela quiser fazer implante comigo, tudo bem, mas eu vou reolhar e vou fazer aquilo que eu acho que é o que eu gostaria que fosse. Ok. Sabe por que eu entendo? Porque eu estou numa fase que se alguém falasse, doutora Cristiane, a senhora coloca os implantes dessa forma que o doutor fulano lá no Rio Grande do Sul mandou? Não, não põe. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, ai, caiu meu cabelo, ai, não sei do que, entendeu? Assim, vai falar, será que não vai falar de mim? Será, como que vai ser corrigir isso? Ela vai ligar pro doutor lá do Rio Grande do Sul, ele vai repassar alguma coisa, aí eu vou ter que recolocar um outro implante para uma ciproterona, entendem? Assim, então, eu não gosto de trabalhar assim, então entendo colegas também que não aceitassem. Nos injetáveis é um pouco mais fácil, porque não é todo colega médico que tem a estrutura para fazer a aplicação de injeção e endovenoso. Então, é mais comum a troca de paciente do tipo, faço a prescrição, alguém faz a prescrição, a paciente vai no local em que tem uma clínica de injetáveis e às vezes ali a própria enfermeira, sem passar pelo médico do local, faz a aplicação exata do que você montou ali para elas. Então, gente, assim, eu adoro atender online, porque eu adoro ver a cara de surpresa das mulheres quando faz sentido o que elas têm. Quando elas descobrem, cara, isso tem sentido. Agora eu entendi o que eu tenho. Agora eu entendi como eu cheguei nesse ponto. Agora eu entendi a influência da comida nesse ponto. Agora eu entendi o meu estresse. Agora eu entendi a minha vida sexual, por que tá desse jeito ruim. Uma vez que você entendeu, você tem como atuar sobre aquilo. Então, é isso que eu proporciono para as mulheres na consulta online. A montagem do quebra-cabeça conforme o meu pensamento. Dentro disso, tem mulheres e várias que se organizam, fazem uma primeira etapa de tratamento na cidade delas e se organizam para vir, né? Caso, por exemplo, a queixa é incontinência urinária, né? Vão fazer laser. A queixa é alteração de humor, ganho de peso e tem que fazer implante hormonal. Daí elas vêm para fazer o procedimento num dia e já viajam ou no mesmo dia ou no outro dia. Tá? A não ser que seja cirúrgico. Eu tive 2 pacientes que vieram para procedimento cirúrgico, de perineoplastia mesmo. Então, daí fica 3 dias, né, para eu poder liberar para viajar, porque daí é uma cirurgia feita em centro cirúrgico e tudo mais. Enfim, tá? Então, isso eu queria deixar pré-explicado aqui, porque sempre me perguntam. Então, qual expectativa você tem sobre a consulta online, qual a limitação existente e o que você pode ficar tranquila daquilo que você alcançaria de resultado, que é essa visibilidade real sua, a montagem do seu quebra-cabeça, aquilo que você não sabe onde procurar a solução. Eu te mostro a montagem do bolo. Se algum ingrediente você não tem, aí você sabe pelo menos que você vai ter que correr atrás desse ingrediente em algum lugar. Tá bom? Bom, vamos aproveitar então agora para falar sobre algumas dúvidas da semana, pra gente finalizar aqui um pouco do nosso bate-papo, né? Assim, e eu sempre gosto de começar também pelos os componentes emocionais, depois a gente vem pelos componentes técnicos, né? Os componentes emocionais é que eu sempre cutuco umas caixinhas difíceis para as mulheres, né? Então, essa caixinha da esposa, da amante, da submissão feminina, pai que não bate em filha, e eu vejo que isso dá uma repercussão muito interessante. E eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam morrendo de raiva de mim. E eu falo, nossa, gente, eu moro tão longe, nem vejo a pessoa. A minha opinião faz com que o outro sinta algo interno nele, assim, que não é essa a intenção da pessoa sentir raiva. É a gente abrir um pouco a mente para uma outra opinião. E não necessariamente mudar a sua opinião. É só a gente realmente repensar. Então, esta fala sexual que as mulheres trazem de não terem orgasmo, de estarem ruim para se relacionar, eu consigo ver o orgânico
né? Assim, onde tá a dificuldade, tá faltando hormônio, tá faltando vitamina, qual que é esse quebra-cabeça? Ok. Mas eu sempre falo, eu não resolvo problemas emocionais. E a gente tá começando, como mulher, a perceber o tamanho do machismo, da dificuldade de se relacionar com o outro, por atitudes que são impostas desde a infância em relação à submissão do feminino. Caiu tudo sobre a mulher resolver um pouco de tudo, até sobre a sua própria sexualidade. Sim, tem o orgânico, que é pra gente olhar, que é da sua responsabilidade, mas tem uma coisa do casal, que muitos homens não olham para a própria sexualidade. Muitos homens são omissos no relacionamento sexual. Se você não tá tendo orgasmo, você tem duas possibilidades de marido. Um que tá se esforçando absurdamente pra te agradar e tá fazendo de tudo, e gasta horas, e compra brinquedo, e te põe de quebra de perna pra cima, perna pra baixo, e tá lá, ó, junto com você nessa sua descoberta. Ou a gente vê os homens que acham que sexo é assim, ó, põe a mão pra trás, fica de pau dura, e se você quica... Então, é muito comum uma mulher que casa com um cara preguiçoso. Um cara que não sabe nada e não procura saber nada. Porque se ele quer agradar ela, e tem que ser, porque o casal, né, que transa gostoso é um casal que se entrega dos dois lados, por que ele não quer saber onde está o ponto G dela, como que esfrega esse clitóris, como que põe a mão na mama e outro no clitóris, enfim. Por que ele não tá se esforçando? Por que ele também não tá lendo a respeito? Ele vai cair um raio na cabeça desse homem também. E aí ele vai te fazer ter orgasmo sem conhecimento de onde esfregar? Ou ele acha que vai esfregar aqui na sobrancelha o pinto dele e você vai gozar? Não vai, né? Então, se ele também não tá interessado em saber aonde esfregar que é gostoso, já que às vezes a mulher tá com dificuldade exatamente disso, né? Então a gente começa a questionar muito do comportamento feminino e masculino. E aí, às vezes, o que as pessoas me batem, ficam bravas quando eu falo do lavar prato e tudo mais. Gente, não é o ato de pôr o prato embaixo da água e lavar. É óbvio que não é isso que eu tô falando. Assim, é do que tá correlacionado nisso. Geralmente, é castigo, é submissão. A mulher foi tirada de estudar para lavar prato. Em vez de falar assim, minha filha, deixa que a mamãe lava, mas você termina a tarefa de matemática, porque é importante você estudar. Porque lavar prato, gente, é uma coordenação motora que se você sabe lavar o cabelo, você sabe lavar um prato, né? O que é ensinar a lavar prato? Não é possível que ensinar a lavar prato é pegar um prato, enfiar embaixo da água, esfregar. A gente aprende a lavar prato fazendo qualquer outra coisa. Escrever é mais difícil na coordenação motora do que lavar prato. Então, alguém que sabe escrever, sabe lavar prato. Quando as pessoas ensinam meninas a lavarem prato, não é ficar colocando prato embaixo da água. Elas ensinam a submissão, que é o trabalho da mulher, que é uma obrigação da mulher, que a mulher tem que cuidar daquilo lá como se fosse a coisa mais importante. Ela para de estudar, ela larga a tarefinha de matemática, porque ela tem que lavar prato. É nisso que eu não concordo. Tem gente que concorda, ok, mas eu não concordo. Eu não concordo que varrer seja tão difícil que a gente não fala 3, 4 vezes, um pouco pra criança. Ó, é assim, você vai empurrando a sujeira. Você vai. Aí junta lá na pá. Vai. Meu, quem joga queimada no colégio consegue ter a coordenação motora pra varrer uma casa. Então a coordenação motora de fazer as coisas, gente, não é difícil de aprender. Então a gente não precisa ficar ensinando. Não é um esporte que a pessoa tem que ficar fazendo treinos e treinos repetidos de tênis, de vôlei, para você ser uma campeã, que você tem que acertar na bola exatamente com aquela força para fazer o ponto. Né? Então, não tirem as meninas das tarefas de colégio para gastarem horas fazendo as de casa. Se a ideia é só que a gente precisa aprender para saber um pouco de tudo, ok, tem, né? Então, como que põe roupa no cesto? Como que põe roupa dentro da
máquina de lavar. Como é que dá uma esfregadinha com sabão, gente? Isso daí, se você põe um filho no esporte, ele tem coordenação para saber o que é direito, o que é esquerda, como esfrega aqui, como esfrega aqui, aprendido está. Então, quando eu tô falando sobre a submissão do feminino, é em relação a isso. Não é enfiar o prato embaixo da água, e não há preguiça de fazer isso. É a exaustão que a pessoa entra por causa da obrigação. E foi o que eu falei para os meninos. Não é uma obrigação. Eles fazem quando querem, quando podem. E quando fazem, a gente... Ai, meu marido tá lavando prato, que lindo. Ah, gente. Não faz, realmente não faz mal, que é obrigação. Mas é isso que ele fala de você também, meu anjo. Quando você fica, né, se esmerando num detalhe. Quando você se divorcia, o que ele fala pro juiz? Fez mais que obrigação. Quem saiu para ganhar dinheiro fui eu. Esse dinheiro é meu, não vou dividir. Então, gente, tomem cuidado. O meu lado é defender as mulheres, abrir os olhos, né? Tá tudo bem se a gente faz diferente. É uma opinião de quem olha mulheres todos os dias. Olha e atende tanto as amantes quanto as esposas, quanto as filhas, né? Assim, e enxerga outros caminhos acontecendo nesses relacionamentos. Eu sou muito chateada com os maridos que a mulher tem que ficar pedindo dinheiro para a própria saúde. Se eu quero colocar um silicone, eu tenho que pedir pro meu marido. Se eu quero colocar um implante hormonal, eu tenho que pedir pro meu marido. Se eu tenho que... E aí, o cara é quem decide sobre a sua saúde. Você tá perdendo urina, precisa fazer laser, tem que falar pro queridinho. Aí o queridinho, a doutora falou que 3 sessões, ela falou que vai pagar uma só. Porque ele não acha necessidade. No olhar dele, ele não valoriza você. Quando ele não paga e você tem que pedir, é uma submissão. Eu não sei quem gosta desse sentimento, gente, de você estar na mão do outro. O problema tá em você, a dor tá em você, a chateação tá em você. Quem tá perdendo urina, tossindo, fedendo xixi é você. E é o outro que vai liberar o que você pode ou não fazer. Eu fico muito chateada com isso, porque eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. E a mulher participa desse patrimônio que ele construiu, tá? Porque realmente aí eu defendo sim a dona de casa. Que tá lá lavando o prato, tá limpando a casa, sendo submissa a esse homem, dando todo o carinho, o coração. E aí a hora que ela tá perdendo xixi quando tá velha, ele não acha necessário pagar, não. Eu acho isso humilhante. Acho que os homens, nesse sentido, esse tipo de marido é um babaca mesmo, é um machista humilhante. E a ideia é acordar a geração atual, ou as que, né, pra saber lidar. Ou você também entender que você sabe que você tem direito sobre o seu tratamento médico, que você tem que buscar os seus direitos. Porque quando ele fica doente, você vai correr atrás, meu bem. Se você tá correndo atrás de lavar as cuecas dele, eu sei que quando esse homem fica doente lá no hospital, você vai ficar desesperada tentando pagar a conta do hospital. Você vai ficar desesperada tentando arrumar cuidador pra ele. Você vai se desesperar pra ajudar ele à noite a se virar, a levantar pra fazer xixi. Você vai lavar todas as cuecas desse homem. Eu sei que você, mulher, faz isso. Que você se esforça. O que eu quero te dizer é que nem sempre o cara enxerga isso. E aí, se você fez achando que isso ia ser valorizado, pense bem. Porque realmente, quando os caras estão lá transando com outra no gostoso, ele não tá pensando em você que ficou em casa lavando o prato dele, não, e lavando cueca, não. Tenho certeza absoluta que isso não passa na cabeça dele. Ah, ele pode passar assim, puxa vida, né? Minha mulher é tão boazinha. Ai, mas ela é ruim de cama. Aqui é só uma enfiadinha. Mas eu não lembro das cuecas que você lava, não. Nossa, eu lavo a vida inteira minhas cuecas. Vou chegar em casa agora, enfio o pinto em outra e vou estar melado de secreção vaginal de outra mulher e ela vai lavar minhas cuecas. Acho que eu vou eu mesmo lavar, pelo menos, né? Pra não... Você acha mesmo? Às vezes ela tá lavando e dá batom na cueca de marido, hein? Bom...
Eu sei que isso aqui é meio... Né? Vamos falar de outro assunto. Aí, vamos para a parte técnica, né? Pra gente finalizar a live. Me perguntaram muito sobre o laser vaginal em relação também a prazer sexual. De novo, o laser vaginal, ele serve muito para prazer sexual, principalmente quando a vagina está amortecida. Então, o cérebro não está detectando mais o canal vaginal. É como se você não lembra... Eu sempre falo do dedinho do pé. Você agora, na sua cabeça, olha... Qual que é o dedinho, o primeiro dedinho do pé, o segundo, o terceiro? Sua cabeça acha que é tudo pé. Chuta o dedinho na porta. Você vai lembrar do dedinho o dia inteiro, a semana inteira. O laser faz isso. Ele faz o cérebro lembrar que existe a vagina para cicatrizar. Porque a gente fez uma lesão programada com laser, né? E aí ele tem que cicatrizar, ele tem que reorganizar tecido, ele tem que fazer crescer colágeno naquele lugar, ele tem que refazer toda aquela estrutura. Então, ele lembra. Quando ele lembra, ele arruma as áreas erógenas também. Já que a gente vai arrumar a casa, então vamos arrumar tudo. E aí, nessa reestruturação da área erógena, elas acordam para quando você esfregar ficar mais gostoso. E o creme vaginal, para usar no pós-laser, e todo o trabalho que a gente faz de cuidado nesse pós é voltado para isso. Então, a gente fala, chutou o dedinho na porta. O dedinho tá doendo. O cérebro tá lembrando que o dedinho existe. E aí, a gente vai e faz massagem, ajusta, não sei do que. Então, vai potencializar essa cura. A gente foi lá, fez uma lesão na vagina. Eu falo lesão porque é um jeito, é uma agressividade controlada, não dói, não nada, mas não deixa de ser. Então a gente foi lá, fez, o cérebro detecta, cicatriza, organiza, faz colágeno, melhora a lubrificação, ok? No pós, passando o creme certo, tem substâncias para cicatrização, para umectação, para essa pele vir melhor. Então é um cuidado duplo que facilita muito e potencializa o resultado do laser, fazendo com que você diminua o número de sessões. Tá? Não é todo médico que trabalha com um bom pós, vamos dizer assim, né? Isso é de cada um. Vocês sabem que eu adoro formulações vaginais, eu adoro. Gente, assim, se vocês soubessem como é rica as substâncias do nosso Brasil, enfim, de várias substâncias que no Brasil a gente tem açaí, a gente tem negócio de copaíba, a gente tem castanha do Pará, tudo isso fazem óleos, murumuru, eu descobri agora esse de patauá, maravilhoso, enfim, que a gente usa muito no rosto, mas dá para trabalhar e colocar em fórmulas para uso vulvovaginais. Gente, olha, o Brasil nesse sentido, daqui a uns anos, quando a gente parar com esses preconceitos, a gente vai ser referência de cuidados femininos vaginais, pode ter certeza que a gente tem muita substância legal, muita. Eu fico muito feliz com isso e, enfim, é questão de tempo, bastante tempo talvez, mas é uma questão de tempo e isso vai acontecer. Vocês escrevam aí que a gente vai estar exportando cremes vaginais brasileiros para o mundo inteiro para ajudar mulheres do mundo inteiro. O que mais? O que vocês têm de dúvida pra gente aproveitar? Então, eu falei de como era a consulta online, né? Puxei a orelha sobre a submissão feminina, uma opinião particular minha. O laser vaginal, às vezes alguma coisa sobre hormônios pra gente dar uma finalizada. O que vocês querem saber, que eu posso ajudar de imediato aqui. Tem alguma dúvida que ficou da semana? Se eu faço cirurgia para colocar telinha de sling... Eu não faço mais, já fiz muito, né? Vocês percebem que eu não faço menos cirurgia hoje, porque eu trabalho muito com prevenção. Então, eu atendo muita paciente que vieram de outros colegas que colocaram a tela, porque ela está em tratamento vaginal, né? E aí eu venho ajudando nessa reestruturação vaginal. Quando a gente coloca a tela para segurar a bexiga para ela não cair, acontecia muito de uma exclusão da tela, que é o corpo rejeitar. E eu comecei particularmente a cada vez trabalhar com mulheres
antes desse processo. Hoje, as minhas mulheres, minhas pacientes, elas me procuram muito antes desse problema estar acontecendo. Então, elas me procuram na perda inicial da urina. Então, acaba que por seleção natural, encontro menos, né? No meu consultório, não que não tenha, essa patologia em quantidade absurda ainda hoje em dia, né? Mas é isso, então eu faço muito pouco. Se tivesse que fazer, eu não faria hoje mais, porque eu já não tenho mais tempo na agenda, não é mais a minha dedicação, enfim, né? Uma resposta que eu mesmo tirei de mim nesse momento, porque, enfim, nem eu sabia que eu não faria mais, né? Mas é verdade. O jeito que tá a minha vida hoje, eu passaria para outros colegas. Por quê? Porque quem tá operando todo dia isso, hoje em dia tem até mais mão cirúrgica do que eu, né? Então tem colega que põe tela todos os dias. Acho que a última tela que eu coloquei já faz uns 3, 4 anos. Então até indicaria outros colegas para minha paciente colocar e trataria ela como um todo e esse canal vaginal para ele ficar maravilhoso e ela não perder essa tela, né? Não sofrer, porque, gente, quando essa tela começa a sair, ela não é assim um sair... Não sei o que vocês entendem de sair. Isso é uma coisa que a pessoa perde por... Não. Faz de conta que isso aqui é a tela, tá? E aí ela fica assim embaixo da pele. Quando isso aqui começa a sair, você vai sentindo as bolotinhas, uma por uma, saindo pela pele. Ela não vai sair por aqui, ela vai sair pelo tecido. Então isso incomoda e demora muito. E para tirar essa tela que tá aqui no meio do tecido, né? Pro médico também é praticamente... Tem que rasgar o tecido. Então, é chato, né? Não, então, existe sim a cirurgia, ela, quando bem indicada, tem que ser feita, mas ela tem essas chatices, essas complicações. Que mais? Bom dia, doutora. Se eu visse que o Boticário lançou uma linha de vulva, fiquei muito feliz quando vi, porque estão entrando no mercado. Exatamente. Sabe por que estão entrando no mercado? Porque a gente quer produto para vulva. Se você vai lá e compra, eles vão lá e fazem mais. E quando a gente fala, olha, eu gostei, vamos lá, comprou, ficou cheiroso, né? Quando a gente fala também não gostei, eles vão ter que ir lá reformular. Só que o que acontecia antes? Nossa, a gente não pode usar nada. Quem que vai fazer um produto se não tem ninguém que vai usar? Então hoje, graças a Deus, nós somos mulheres, né, falando e comprando, consumindo produtos que são para o nosso bem-estar. E as indústrias vão começar a fazer, né? A minha live vai ser maravilhosa. Ai, obrigada, querida. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, maravilhosas, cheirosas. Olha, espero que vocês tenham um bom domingo. Espero que vocês sejam todas muito namoradeiras e felizes. Felizes também com a felicidade de outras mulheres, né? Falta isso um pouco no coração feminino, a gente ficar feliz com a conquista da outra. Infelizmente, muitas mulheres sofrem por preconceito, por inveja, não sei. Mas enfim, com essa dificuldade de algumas mulheres de ficarem felizes com a felicidade alheia, né? Eu até deixei aqui no meu feed, eu tenho uma querida paciente que tem a minha idade e ela não tá conseguindo engravidar. E aí ela, né, falou até que as pessoas estão falando que foi castigo de Deus. É muita maldade no coração de alguém falar um treco desse, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, como sair de um mundo podre, né? Se todo mundo é podre ao seu redor, é ruim com você, te joga pra baixo e você tá presa naquele mundo, naquele emprego, naquela estrutura que se você melhora seu peso, se você melhora sua aparência, se você melhora seu financeiro, se você melhora o seu sexo com o marido, as pessoas te criticam, você é puta, você é vagabunda, você como é que fala de quem tem dinheiro? Você é... Só que tem dinheiro quem é ruim, sei lá. E põe ela pra baixo. Eu fico muito
triste com isso, assim, sabe? Porque uma das coisas que às vezes a gente precisa para melhorar é mudar completamente o ambiente que a gente vive. Isso não é fácil. Às vezes o ambiente é a própria família. Eu falo sempre das minhas pacientes obesas, elas boicotam o tratamento muitas vezes. Não é porque elas não entenderam o tratamento, é que elas não aguentam a estrutura familiar que é contra. Porque quando elas ficam magras, elas falam assim: Cristiane, você tá magra demais. Cristiane, você vai ficar peluda. Cristiane, você vai morrer com esses remédios que a doutora tá passando. Meu Deus! Mas a verdade é que elas não aguentam ver você emagrecendo e ficando bonita, ficando melhor de saúde, esfregando na cara delas que elas tinham a opção também de levantar a bunda e ir atrás de tratamento, mas elas fazem a opção de morrer mais cedo dentro daquela doença. Isso é para sexo. Muitas mulheres que eu trato sobre a libido, volta o libido, tem vontade de namorar, mas não tem permissão, não tem marido para se esfregar direito, porque aquele lá é um crápula nojento, alcoólatra, fedorento a cigarro. Mas eu falo, mesmo assim, o libido é seu, você não pode perder, porque seu libido é seu ânimo, é sua vida. Então, né, eu queria só que a gente fosse mais suave de coração em relação às outras. As crenças limitantes que você falou essa semana, aliadas a sentimentos ruins das pessoas, porque crenças limitantes, a gente já pensa assim, elas te limitam. E você tem que ter noção das suas crenças limitantes e tá bem com elas ou não. Tem crença que te limita, que você já sabe que aquilo já tá errado. Então aquilo já... Bom, dar um exemplo. Alguém ficou falando pra você que mulher não pode transar menstruada. É uma crença que te limita. Te limita porque você não vai transar menstruada porque você acredita que alguma coisa vai acontecer. Aí já vem um médico, já explicou, não sei do que você pode transar menstruada. Então já quebrou aquela crença. Você já não tem mais aquele limite, teoricamente, porque você já descobriu. Então, você agora vem para uma mudança de comportamento. Então, tudo que a gente escutou, a gente tem que dar um questionamento. De onde vem isso? Quem me falou isso? Nossa, quem me falou isso foi a minha avó. Minha avó, coitada, ela acreditava nisso porque é da época dela. Hoje a gente já sabe que é diferente. Na época da minha avó, acreditava que tomar leite com manga fazia mal. Hoje a gente sabe que não é. Dá para fazer uma batida de fruta com manga, tranquilo. Ok, então aí a gente amplia, né, assim, a nossa vida. Se eu tenho a crença limitante que mulher não pode ter dinheiro, eu nunca vou ter dinheiro. Se eu tenho a crença limitante de que eu não posso sair de um casamento, eu nunca vou sair de um casamento. Ok, só que você tem que rever as suas crenças. E alguém que não vive de acordo com as suas crenças, tá bem também. Porque isso autolimita você, mas não tem que limitar o outro. Se você não quer transar com mulher, você... Ok, mas às vezes a outra quer transar com mulher. É dela, do mundo dela, das crenças dela. A gente tem que saber respeitar os limites, mas a gente tem que questionar os nossos limites sempre. Por quê? Por quê? Por quê? Não, isso eu gosto. Eu, Cristiane, realmente acredito que roubar não é o certo. Eu não vou roubar. Então, me limita no comportamento. E tá bom, gente, eu não vou. Eu posso repensar, o que é roubar, o que não? Ok, acho que tá certo, tem que repensar. Ah, não tá certo, mas se for uma mãe passando fome, pegando um pãozinho, roubando um pãozinho na padaria, pois é, não posso julgar, tá vendo? Então, me limita a roubar, mas não posso pré-julgar o outro, não sei a situação. Então, uma mãe passando fome, vendo o filho lá, eu até roubaria um pãozinho, se não fosse não tivesse um jeito, não é? Então, é da gente pensar, porque a gente às vezes fala muita merda, porque a gente não se coloca no lugar do outro. Lamentável nos dias de hoje, quem está próxima de você, que era para te ajudar, te coloca para baixo. É lamentável. Amigas, marido, família, ambiente de trabalho, tem que tomar muito cuidado. Igreja, tem irmãzinha da igreja que quando você vai mais bonitinha, nossa, né? Não pode não, tem que ficar pra baixo dela. Mas tá bom.
Esse é outro assunto, não quero entrar. Sejamos luz na vida das pessoas, assim como a doutora é para nós. Ah, obrigada, querida. Na verdade, vocês são luz, nós somos luz, né? Assim, no sentido de que quem tem vida tem luz. E nós, mulheres, estamos tentando não perder o nosso brilho, né? A gente também está começando a entender que a gente pode brilhar, a gente pode ser a gente mesma, a gente pode fazer opções e a gente pode mudar. A gente pode ter feito uma opção numa idade que hoje não cabe mais. E aí a gente tem o direito a mudar, né? Porque eu decidi, beijei o João com 14 anos, eu tive que casar com ele, hoje eu tenho 46 e descobri que as coisas mudaram. Eu tenho que carregar as decisões assim, tão a ferro e fogo, né? A gente muda diariamente, a gente se reaprende. Olha aqui como médica, gente, eu falei antes, eu fazia cirurgia, hoje eu trabalho mais com prevenção. É fluido, a vida é fluida, ela é um movimento de melhora. E tem coisas que você pode fazer achando que vai melhorar. Você percebeu que não era assim, volta. Então, se eu achar assim, não, vou voltar a fazer cirurgia, ok. Eu não tenho que estar engessada em nada, nem eu, nem vocês, né? Olha, aquela frase da Glória Maria é perfeita. Fica aí, né, no sentido de se preocupando com o que os outros pensam ou fazem. Você vai morrer. E essa pessoa não vai deitar no seu lugar, lá no caixão, quando você morrer. Quem vai morrer é você. Então, a opinião dela é dela. Se ela fosse trocar com você, ok. Ela não vai. O que eu penso de você não vai mudar. O dia que eu for morrer, nem vai mudar no dia que você vai morrer. Eu não vou deitar no seu caixão, você não vai deitar no meu. Então vamos viver as nossas vidas da melhor forma possível pra gente ir pro próximo. E fazer o bem não é ficar lá cutucando a vida do outro. É você reolhar a sua inúmeras vezes e ajustar a sua. Gente, a gente tem 1000 coisas para ajustar na gente diariamente. O cabelo, o escovar, pentear, tomar banho, o almoço do dia, o seu trabalho, você tem que apresentar alguma coisa, você é arquiteto, um projeto, se você é engenheiro, um projeto, se você é advogada, né, assim, suas clientes lá divorciando ou não, casando de novo, enfim. A gente tem tanta coisa na vida da gente pra arrumar, não dá tempo de ficar olhando dos outros, não. Mas é isso, né? Tô rindo aqui, mas enfim, de um comentário. Irmãs, gente, seja da igreja ou irmã da gente mesmo, o negócio não importa de onde, né? Se é alguém que segue junto, que quer o bem, sempre tá bem. Se é alguém que te põe pra baixo, que te critica, que não para pra escutar seu lado, que não sabe das suas dores, presta atenção. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa que não se influencia pelos outros, ok, né? Mas alguém que não se influencia pelos outros nem tá nesse grau de amizade, porque a pessoa justamente não nem entra, né? Geralmente, essa pessoa tá te castrando. Então, foi de novo, ela não vai deitar no seu caixão. Maravilhosa, o que eu faço para melhorar a minha libido? Bom, vou dar uma ideia aqui para onde pode estar um problema de libido e finalizar a live, tá? Eu, como médica, tenho que sempre olhar 3 caixinhas antes da orgânica. Crenças limitantes, tabus e preconceitos e... esqueci o terceiro, gente. Enfim, esse emocional, se tem alguma correlação com a baixa de libido. Uma menina que foi abusada na infância, na vida adulta, vai trazer problemas na sexualidade. Ok, não é nada disso. É orgânico, é menopausa, é baixa de vitamina, enfim. Aí você tem que ajustar diretamente aquele ponto, costurando os outros. Porque libido não tem um exame assim, doutora, qual que é o exame para libido? Não existe.
Libido é um sentimento, é uma coisa que é você quem tem que trazer como mensuração, um desejo de começar uma relação. A sensibilidade prazerosa que ele esfrega, você fica em êxtase. O tempo da explosão do orgasmo, aquilo te relaxa depois, aquilo faz você perder urina durante... Enfim, como é isso? Aí, então, para melhorar todo esse sistema, é complexo. Nas técnicas, pompoarismo, masturbação, brinquedo, são todas técnicas de você esfregar no lugar certo e o cérebro detectar e melhorar o ânimo para aquilo. Não adianta a gente for melhorar a libido e ficar esfregando o ouvido, concorda? Não vai melhorar a libido de ninguém. Então, saber aonde esfregar é importante. A dificuldade tem mulher que aquele lugar de esfregar não tá sentindo gostoso. E aí é cérebro. E aí é remédio. Não tem jeito. Depende da fase do libido que tá ruim. É remédio. E esse remédio é na caixinha dos injetáveis. O alavanque. Depois vem os, né, assim, todas as estruturações, implante hormonal, não sei do que. Então, por isso que eu sempre falo. Eu recebo pacientes que às vezes fizeram implantes hormonais, carésimos, e falam, mas não melhorou minha libido. Não estava na ordem de resolução. Libido tem uma ordem exata, uma montagem de bolo que se você sair da ordem, não melhora. Antes do implante vem o injetável. Depois do implante vem o laser. Tem uma ordem. Se trocar, o bolo não fica tão gostoso. E é isso que eu sei fazer. Montar este bolo libido é a minha arte. Agora, cada mulher vai me trazer um quebra-cabeça diferente para eu poder montar nesta ordem. De uma tá faltando uma peça, da outra tá faltando 2 peças, na outra tá faltando 3 peças, na uma, né, assim, enfim, cada uma tá com esse quebra-cabeça de um jeito. Mas de uma forma geral, pompoar ajuda na libido, cremes vaginais ajudam na libido, pensar em sexo, se motivar, ver posições novas, né? Isso tudo ajuda. E a parte orgânica é uma reestruturação de vitaminas, aminoácidos, hormônios. Super amamos o seu trabalho, doutora, que que o nosso bom Deus sempre te ilumine. Obrigada, Senado Robinho, da Pizzaria Roma. Obrigada, tá? É isso, né, gente? Então, vejo vocês na próxima live. Durante a semana deve sempre ter algum assunto meio polêmico. Não fiquem bravas comigo, né? Eu não tô prejudicando a vida de ninguém. A gente às vezes tem que saber focar nas nossas resoluções. Às vezes a gente tá brava com outra pessoa, vai resolver seu problema com aquela pessoa. Geralmente quem tá dando problema tá muito próximo da gente, tá? Então é onde a gente tem que pôr atenção. Desejo de coração, gente, de verdade, assim, ó. Que a gente possa ser feliz, que a gente possa namorar gostoso, que a gente possa fazer trocas felizes. Eu realmente fico muito feliz quando eu vejo uma mulher empoderada, linda, namorando, sabe, assim, empreendendo, porque ela abre a possibilidade para eu fazer igual. Ela me mostra que existe esse lugar para onde eu luto tanto para ir. Então eu fico feliz. Eu não tento destruir o mundo dela, porque o meu tá aqui embaixo. Eu tento ir pro dela. O que ela faz que ela tá bem? Que shampoo que ela usa? Com quem ela conversa? Por que ela fala tão bem? Ela lê à noite? O que ela faz, gente, pra estar naquele lugar? Mas pra estar naquele lugar, a gente tem que permitir enxergar que existem outros lugares, além da misériazinha humana, que às vezes a pessoa tá enfurnada. Dá trabalho sair, mas é possível. E se hoje, talvez, para você não seja, você tem uma filha, você tem neta, dê permissão para elas irem para um outro lugar. É importante a gente permitir que a nossa própria família alavanque lugares que a gente às vezes não conseguiu alcançar. Pense nisso, gente, isso é amor. Querer o bem do outro é deixá-lo ir para um lugar onde a gente não alcançou. Não segurá-lo aqui. Isso não é amor. Tá bom? Amo todas. Desejo que vocês alavanquem.